Fala galera, nós estamos aqui começando mais um podcast, estamos muito felizes aqui. Vocês estão bem aí em casa? Como que vocês estão? Tô aqui com... Eu sou o Pi, né? Eu não falo pra vocês meu nome, não sei porquê, mas tem gente que não me conhece, então tem que falar que eu sou o Pi. Será? Com certeza tem, né, cara? Que nós tá nos Estados Unidos, lá na Nigéria, México, né? E nesses lugares as pessoas não vão conhecer a gente, né, Sá? E eu tô com o meu amigo aqui, Samuel Mauer, né? O meu amigo Sá, tudo bem? Tudo bem, tudo em ordem. A gente voltando aqui mais um episódio. Mais um episódio. E contando história, né? É isso que a gente sabe. Hoje vai ter história, meu amigo. Porque hoje aqui nós estamos de frente de duas beldades, né? É. Eu não vou falar, eu não vou falar muitas coisas aqui, senão daqui a pouco o Sá começa a me brecar aqui, né? Com razão, né? Aí a gente vai filtrando, mas hoje o perigo não sou eu, não, cara. Hoje o perigo não sou eu. O perigo tá do outro lado. O perigo, graças a Deus que eu sou tranquilo aqui nessa mesa hoje. Mas a gente já começa pedindo pra você aí compartilhar, se inscrever no canal, curtir, já vai dando um curtir aí nesse vídeo. A gente tá começando mais um episódio pra vocês. Nós estamos fazendo isso aqui pra vocês, né? Pra galera conhecer mais da nossa história, da nossa igreja, das pessoas que moram aqui em Francisco Morato, né? Uma cidade humilde, mas uma cidade top, que nós temos grandes amigos aqui. E hoje nós temos a oportunidade de trazer duas pessoas aqui. Nossa, hoje o negócio tá embaçado aqui, né? Hoje nós estamos com duas pessoas que fazem parte da história da nossa igreja, da história de Francisco Morato, né, Sá? Da história da igreja, de Francisco Morato, da nossa história, né? E da nossa história. Não tem como. E aí você coloca tudo, então fica mais difícil ainda entrevistar. Então a gente vai ter que tomar cuidado, porque quem tá aqui pode puxar nossa orelha. E pode entregar algumas coisas então a gente vai passado, né? A gente vai ter que tomando cuidado aqui com o que a gente pergunta, revelar com o que a gente o nosso fala. Passado aqui também não pode, hein? Então, sem mais delongas, nós estamos aqui com Eliette e Abigail. Uma salva de palmas aí, ajuda a gente aí, galera. Hoje o auditório tá cheio, você viu? Hoje tá cheio aqui o auditório. Quem quer dinheiro? Hoje o auditório tá cheio. Nós estamos aqui com Eliette e Abigail. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. A primeira... Tudo bem, Abigail? Bem. Comigo também tudo bem. Tá tranquila? Tô sossegada. Sossegada. O que for pra falar, a gente fala aqui, né? Ainda mais se for de vocês, Samuel. Não, isso não precisa. Isso aí a gente pula, deixa pra próxima vez. Vocês estão esperando muito tempo aqui pra começar o podcast ou não? Foi rápido. Foi tranquilo, né? Olha, eu vou falar pra vocês que elas estavam aqui aperreadas pra começar logo esse podcast. Já reclamaram com a gente que não tem coxinha, que não tem risoles, né? Não tem taça bonita pra água, mas não tem nem água, quanto mais a taça. Não tem água, gente. A gente tá precisando de água. E ela que tá preocupada com a taça. Nem garrafinha de água hoje tem. Hoje a gente tá pobre aqui. Estamos precisando de patrocínio. Aí você quiser patrocinar a gente aí, já pode ficar à vontade. Eu tenho fé, Sá. A gente vai chegar lá, né? Não, a gente vai chegar lá, vai vir patrocínio aí, se Deus quiser. Não sei que patrocínio vai vir. Não sei se é supermercado, não sei se é coxinha, salgados, né? Sacolão. Ótica, eu não sei. Vai vir. Mas se Deus quiser, eu tenho fé que vai vir. E já iniciando aqui, eu gostaria de perguntar para vocês duas. Eu vou direcionando as perguntas assim, né, para vocês duas, porque eu vou falar a verdade para vocês. Eu tô um pouco nervoso na frente de vocês aqui. Eu não sei o que eu vou perguntar primeiro, porque tem muitas coisas que eu quero saber aqui. Eu vou começar pela Abigail. Abigail, aonde a senhora nasceu? Eu nasci no estado da Bahia. Na Bahia? Num lugar por nome de Andaraí. E com 1 ano e meio eu fui embora para o Paraná. No Paraná, morei num lugar por nome de Paranavaí. Certo. Fiquei por ali até uns 7 anos. Fui para Luanda.
Luanda é aonde? Luanda é perto de Paranavaí, não é muito longe. Meu pai era trabalhador roçal, ele abriu muitos lugares lá, plantou muito cafezal. Seu pai era um empresário lá da Não época. era trabalhador mesmo. Sim. Quer saber? Então empresário não trabalha. Começamos com uma polêmica. Já começou? É brincadeira, amigão. Aí seu pai trabalhava na roça Na lá. roça. Aí a gente foi embora para Luanda, moramos muito tempo ali. Entre Luanda, Santa Isabel, Santa Mônica, lugares perto. Me casei em Santa Mônica, depois viemos embora para Santa Isabel. Ali fiquemos até vir para aqui, para São Paulo. Legal, legal. E quantos filhos que a senhora tem? Eu sou mãe de 7 filhos, mas comigo mesmo, meu Deus do céu, deixou 5. 5 filhos. Dois homens e 3 mulheres. Hoje todos vivos. Todos vivos, casados. Sou avó de 12 netos. Olha aí. Sou bisavó de 6 bisnetos. E estou aqui. E quem é o filho que a senhora mais ama? A gente já começa de... Pergunta No tranquila. coração de uma mãe não tem o que ela mais Não ama. tem? Não tem. Ah, Todos eu não ela sei ama. disso não, viu? Será, Eliette? Não. Hã? Agora tem aquele filho que é mais... Amado. que é Mais chegado, né? Não é mais chegado, como fala. Aquele filho que ele é mais... Olha mais pra mãe, né? Os filhos estão tudo assistindo agora. Na Agora a gente verdade, arrumou então tem filho que, na verdade, é o filho, não é a mãe que ama mais, né? Tem filho é que que- ama mais a mãe e tem filho que não ama tanto. Não, tem filhos, não é que não ama. É que a gente, conforme vê, o filho talvez é mais achegado, né? Sim, sim. Então a gente... Mas eu amo meus 5 filhos. Sua mãe, você sente isso, que é o mesmo amor pra você, pros seus irmãos, é tudo a mesma coisa? a mesma coisa. Né? Tranquilo. Cara, eu Aí, sinto assim os uma netos- diferença muito Não, grande. Sério? Os netos A também. treta lá é grande. Agora- Principalmente os outros dois são mais, eu acho que são O mais problema é com amados. você, não. Agora, os netos, as netas reclamam que diz que eu tenho mais xodózinho com os netos. tem um favorito, homem. tem um favorito. Mas não é não, é todos iguais. E como é o nome dos filhos? Quais são os Eu filhos? tenho Eliette, a mais velha. Eliette, inclusive, tá aqui do nosso É, lado. Ivanete, Ivanete, Eliel, Eliel, Maestro Eliel, Ezequiel Ezequiel e Ivanilda. e Ivanilda. O Ezequiel não é o Pires, não, né? Não é o Ezequiel não, Pires, não. não. é o Pires, não. Bem que poderia ser a menor metadinha. Começou. Pelo menos uma metadinha, né? E os filhos cresceram todos. A senhora se casou, foi no Paraná ou foi No antes? Paraná. Foi no Paraná. Casou com um paranaense? Não, era baiano também. Era baiano também. Aí você conheceu ele lá no Paraná? Conhecemos lá. Aí casou, teve todos os filhos lá. Meu primeiro pastor chamava-se Epaminondas José das Neves, o de Paranavaí. Epaminondas. José das Neves. Foi lá que a senhora aceitou Jesus? Não, eu aceitei, eu já nasci no Não, Evangelho. já nasceu. Já lá quem se batizou só foi meu pai. Minha mãe já veio da Bahia, já membra. Minha mãe e 2 irmãs minhas. Já As saiu outras- dando glória. As outras elas não tinham idade ainda para ser batizadas. Ah, aí se casou no Paraná. No Paraná. E teve todos os filhos no Paraná, ou não? Não. Não? Aqui teve o Ezequiel e a Ivanilda daqui, de São Paulo. E os outros demais. todos paranaenses. A senhora falou que teve mais filhos. Os outros Deus recolheu logo. que Faleceu. Mas é nascido, né? Nascido. Ah, tá. E assim, a gente tem muita história aqui no Esperança, né? Inclusive com o Eliel, né? O maestro, né? Que começou a orquestra aqui, né? E eu sou muito grato ao Eliel, porque eu me lembro, Sá, que eu fui aprender igual todo mundo, né? Queria aprender lá na subsede. E era com o Chico, né? Um abraço pro Chico. E não foi diretamente com ele, mas era a equipe dele lá. E eu comecei, tipo, passar o Bona, né? A galera que é de orquestra conhece. E eu cheguei na lição 14 e eu não conseguia passar dessa lição, Eliette. Não conseguia. E aí eu chorava. Eu tinha o quê? Uns 11 anos, 12 anos. E aí eu chorava. E não conseguia. Eu falei, não quer saber? Não quero mais nada disso, não. Aí eu vim para aprender aqui no Esperança. Logo após isso, começou o Eliel a ensinar, Foi né? em 2000, né? Isso.
faz 23 anos. 23 anos. 23 estamos anos. aí. Passa rápido, anos. hein? Rapaz, Como que passa? Olha, Então, na 23 sua anos. orquestra já tem essa idade? 23 anos. 23 porque anos. nós sim. começamos, daí acho que uns 6, 7 meses já estavam tocando, né? Já, foi rápido, né? Depois do começo. Assim. E aí eu vim pra cá aprender aqui e passei a lição. Eu acho até que ele deixou eu passar a 14. Eu falo assim, deixa esse menino parar de chorar. Você sabe que não, né? Tem isso, né, na música, né? Eu fiquei, acho que não chegou nem na 14. Eu fiquei parada e não passei mais, Não foi mais pra frente? E naquela época que a gente estudava, a gente tinha que primeiro tudo pegar o ABC, né? Tinha que Aprender começar. tudo, saber o que é a música, o que vem significar. sim, e verdade. não sei o que, tanta coisa. Aí depois que ia pegar a bona. A história da música, né? Era Saber o tudo porquê mesmo. que, né? Aí, nesse tempo que eu comecei, era o pastor José Israel do Nascimento. Ele era o nosso maestro. Lá no Paraná. Lá no Paraná, em Santa Isabel. Lá naquele tempo era banda, né? Ainda é, que até hoje, diz que ainda é banda. Aquelas bandas que saía na rua Isso. tocando, né? Aí ele lutou, aí ele foi e falou para mim. Aí eu comecei, ele chegou na igreja, que igual eu falei para você, chegou com um instrumento, eu falei, eu quero esse instrumento. Ele falou, não, você vai pegar o outro. Aí eu desanimei. Mas no coral... Ele eu não já- queria que você pegasse o sax, você queria o Não. sax. Aí, mas no coral eu já estava firme, no coral, No coral tava cantando. cantando. Contraltão, né? Então foi você que levou a meninada pra música aí, pra A gente família tá aqui foi depois. influenciada, né? Quando eu estava grávida do Eliel, de 6 meses por aí, nós lá tínhamos um estudo bíblico na igreja. E o pastor que foi dar o estudo bíblico era de um lugar por nome de Telêmaco Borba. E ele foi e falou assim para mim, eu estava assim com a Eliette, a Ivanete e outras crianças das irmãs cuidando, porque eu não podia estar lá na cozinha, né? Uhum. Aí ele falou assim, irmã, você sabe que tudo que você pedir para Deus, Deus consente. Essa criança que você está grávida, se você falar que você quer ele assim, Deus faz. Aí eu virei para ele assim e falei, sabe, pastor, eu tenho vontade de meus filhos ser músicos, todos. Aí ele falou assim, pois Deus vai conceder para você. Olha aí. De todos é música. Aí ele falou, mas e por que a senhora fala em música? Eu falei, porque o músico vai continuar. E o Vai pregador- continuar lá no céu. E o pregador vai ficar. Ele deu A risada. profecia Já vai tava cessar. pensando na vida eterna, você viu? É outro E foco. parece que Deus selou ali, entendeu? Deus ouviu, né? isso. A vontade do desejo do seu coração Você e vê concedeu. Todos, né? Todos os meus filhos é músico, São canta, todos inclinados para música. para louvor, para tudo. Agora que veio Natanael pregando. Com tanta gente, agora que veio Natanael Você pregando. viu que o Natanael é considerado mesmo, Ei, Natanael, queremos Um você abraço aqui, aqui. Natanael. Nossa. Não, não dizer, né? Porque entrou tanto genro, tudo mais, você vê o Cício, ele prega tudo mais, mas ele também... É, a inclinação canta, da música. Ele é canta da música, também, da né? música. Num coral, É da ele- música. O Vanderlei é bom, louvor também, né? Então, quer dizer, os Todo que mundo pra aprendeu música. é pra música, né? Os netos já vêm vindo, bisnetos, tudo vem atrás, né? E aí, Então, quando você chegou aqui em Francisco Morato, já veio direto aqui pro Esperança? a gente já veio pra aqui. Você lembra o ano? Ai, agora não. 84. Aí, Aí, ó. 84. Por isso- 84. A filha veio aqui para dar o suporte. A gente ficou ainda indo, congregava, desculpa. Calma. Tá vivo, calma. fica tranquilo. A gente congregava aí, quando era sábado e domingo, talvez a gente tinha um tempinho e tinha um jeitinho, a gente ia lá para onde que a gente morava. Ah, pra De lá visitar, a né, pra gente abandonar. voltava. Até foi indo, a gente Vinculou lá voltou lá e veio, ficamos aqui, entendeu? Então vocês eram do Ministério do Belém, né? A última igreja antes de vir a para última cá. nós estávamos no Ministério do Belém. Aí, nesse tempo, aí também já teve muitas mudanças lá. O pastor saiu do ministério, arrumou outro, encaixou em outro lugar, que tinha lá e tinha na Vila dos Remédios, com o pastor Dionísio, né? Pastor Dionísio. Aí depois tornou voltar tudo para o Belém, ficou normal. E a gente sempre ficamos aqui, continuamos. Muito legal, muito legal. Sou muito grato mesmo pela vida do Eliel. E concluindo assim essa história, depois que eu passei da lição 14, aí eu deslanchei. Não me tornei um músico profissional, mas eu consegui atingir algumas coisas aqui. E foi muito bom. Né? E nós estamos aqui também com a maestrina, né? Maestrina. A maestrina aqui do coral, né? Da nossa igreja,
E a irmã Eliette, ela é uma pessoa assim que desde sempre eu vejo ela se entregando na adoração ao Senhor através da música, nos apoiando aqui no Jardim Esperança, pegando no pé dos coralistas aí, pra galera... Da orquestra também. Da orquestra, pra galera chegar junto. Eliette, quando que veio assim o interesse pela música? Surgiu a partir de quando, assim, na sua vida? Então, foi aqui, eu já tinha a Érica. 14 anos? Não, você já era casada. Já era casada. Tá. Não, eu me casei aqui, aí tive a Érica, e aí tinha maestros aqui. O coral daqui sempre foi... Estava em pé desde o começo da igreja, né? Ah, tá, já né? tinha... Tinha uma irmã, coral. a irmã Ivani, ela mora, acho que aqui para o interior, Campo Limpo, aí ela mora ainda. Ela ainda está viva ainda. Tá viva ainda? Tá. E aí depois ela saiu, veio outros irmãos, que hoje eu não lembro o nome, né? Eles continuaram com o coral. Depois aí a irmã Edine congregou aqui também. Então, peraí, deixa eu raciocinar aqui. Você viu, é muito Passou 3 maestrinas aqui? Bem mais. O começozinho mesmo, Eliette, foi o irmão João que veio e ensaiou para o primeiro casamento aqui da igreja. Que ainda pegou até nossas pastas, que nós trouxe de lá, né? Ensaiou um hino. O irmão João é um que está no Antomar. Ele ensaiou uns 2 hinos, 3, mas para ele não dava. Já tinha a irmã Vani. Não, já tinha passado a irmã Vani. Não, a irmã Vani pegou depois. Porque primeiro de tudo o pastor Lauro trouxe a irmã dele. Começou, mas não deu certo. Aí o irmão João falou, já está enganchado, então vamos lá. Olha, a Abigail tem memória boa. Aí ele ensaiou um pouco, mas como que ele morava longe, aí os irmãos separaram aqui, foram um pouco lá para o Apuador. E ele foi junto porque ele morava lá. Entendi. Aí a irmã Ivani chegou. A irmã Ivani foi e catou o coral. Já viu que tinha a Eliette, tinha a outra minha filha. A gente dava para cantar um pouquinho, né? Se juntou aí, fez aquela galera. E tinha um bom grupo de irmãos que cantava bem. Legal, e aí legal. A irmã Ivani ficou um bom tempo. Então teve essa irmã Ivani. Isso. Depois teve quem? A mãe Edine. Edine. E aí passou acho que mais um irmão também. Não. Aí depois da irmã Edine, aquele rapaz que faleceu, como que eu li o nome dele? Que você estudou a música. Não, sim. Mas aí quando a irmã Edine saiu, ela foi para Pernambuco, onde ela está hoje. Até hoje ela está lá ainda, né? E aí ficou o coral. Sem maestro. Sem maestro. Nós tínhamos, eu estava em pé, mas não tinha maestro. Né? E eu conhecia a música só de ver, né? Porque o meu maestro, que era o irmão Oswaldo, lá em São Paulo, então ele dava umas dicas, tal, né? Como fazia, tal. E eu sabia alguma coisa, né? Só que aí não tinha como manter o coral comigo, né? E aí o que aconteceu? Esse irmão Paulinho, que congregava na Vila Suíça, ele era jovem na época, e ele sabia muito música, ele estudou bastante, e aí ele dava aula, né? E aí que o pastor, na época nós já estávamos com o pastor José Joaquim aqui, o pastor Lauro já tinha saído. Era o pastor Lauro, o primeiro pastor dessa igreja aqui, olha aí, a história Lauro. Aí, galera, vai acompanhando a história. Isso, pastor Lauro. Pastor Lauro, e depois veio... O pastor José Joaquim, que aceitou Jesus aqui, que subiu... Começou a caminhada aqui, né? Que é o pai da irmã Ângela, né? Não sei se você lembra dele, né? Então ele foi o segundo pastor daqui? Isso, exatamente. E aí nós ficamos, aí ele falou, irmã Eliette, não dá, já que a irmã conhece um pouco, não seria melhor a irmã estudar e nós continuar com o coral? Né? Aí o Paulinho me ajudou. O Paulinho veio dar uma força para você. Veio dar uma força aqui e ao mesmo tempo eu ia estudar lá na sala que ele tinha. E você estudava teoria musical? Ou era mais sobre coral? Mais sobre o coral. Mas eu peguei tudo, né? No Bona, comecei tudo assim no começo. E depois disso, aí eu assumi o coral. Fiquei acho que uns 2, 3 anos e depois disso o Léo se interessou pela música. Tá. Então você veio primeiro que o Léo. Isso. Aí depois o Léo já estava se formando, aí ele se interessou, ele foi estudar música. Que legal. Aí ele foi pro piano, né? Piano, né? Completo, né? E era jovem, tinha a cabeça toda livre, então ele pegou firme e foi aonde depois nós se unimos nós dois e continuamos com o coral, né?
Aí o coral tava uma bênção. Tinha bastante gente no coral? Nós chegamos no coral aqui. Hoje tá pouco. Aham. Naquela época tinha bastante... Tinha umas 40, 50 vozes? Tinha. E, nossa, o meu soprano era invejável. Era. Hoje tá mais devagar, né? Mas a galera que tá aí também continua firme e forte, né? Sim, mas saíram muitos, Mas saiu bastante gente. E muitos Deus recolheu já também. Outros saíram, né? E aí, no ano de 1999... Só virar um pouquinho. 1999, nós já estávamos com o pastor Geudes, né? Certo. Um dia, um término... Não, mas peraí, mas antes teve o pastor Daniel. Teve, sim, mas nós não tínhamos orquestra, né? Ah, tá, não tinha orquestra. Só era o coral, aí uma tira era só o coral. Então o coral, eu e o Léo, nós fomos aí tocou o coral desde o começo, né? E aí agora você vai chegar na parte legal, que é a parte que a gente tá aqui. Que a gente entra, a parte legal. É que ela vai contar, né? Legal, não sei até que ponto ela vai, né? E a gente fica muito feliz, assim, de ter você aqui, Eliette, Abigail, que a gente tem essa liberdade, essa parceria mesmo de família, porque... é acreditar num projeto, e você vai falar disso, né? A Eliette e o Léo, irmão dela, que foram entusiasmados, porque aí nessa época a gente era criança, né? A gente não tinha nem nascido, talvez. Já era nascido, sim. A gente era criança, né? E eu acho que é a parte mais difícil, né? De olhar num lugar que não tem e ver que pode ter. Eu acho que... E outra realidade, né? A gente tá falando de 99, as condições das pessoas eram outras, o acesso era mais difícil, né? Muito difícil. E aí, como surgiu essa ideia de uma orquestra? Uma orquestra, então. Você e o Eliel ali, como começou então, nós tínhamos terminado um culto, terminou um culto aqui, uma bênção no meu culto. Coral, não sei se foi do coral, mas eu sei que o coral tinha abrilhantado e naquela época foi muito bom, porque o Eliel acompanhava, né? E o Eliel chegava junto lá no piano. Nossa, nosso coral tava no O coral nível... sempre cantava com o piano, com o teclado, né? Isso, nós chegamos num nível bom mesmo com o coral. E aí o pastor Geudes dirigia aqui, ele falou assim, olha, o ano de 2000, que seria, eu acho que nós estávamos já no final do ano, de 99. Eu quero uma orquestra aqui, vocês dois estão na incumbência. Eu, mais que pressa, você, porque ele deu a responsabilidade e você passou. Falei, não, eu tô aí do seu lado aí, mas vai pra cima, né? É que você já tinha a regência do coral. Do coral. E aí foi onde ele começou dando aula, né? Chamou os adolescentes, tinha muito adolescente, né? Aqui. Inclusive eu. Era você, né? Felipe. O alemão, né? O Douglas, né? Fernando, Ismael. O Leonardo. O Léo. Isso, né? Tinha muita gente que aprendia aqui também, que não era daqui, né? Tinha umas meninas, mas a mais era nós focamos mais em vocês, né? Inclusive o meu instrumento foi o primeiro instrumento que teve na orquestra. Instrumento, exatamente. Que foi o clarinete, né? E aí foi onde ele iniciou e chegamos aonde estamos. Sim, hoje, o interessante que o Sá estava falando, por exemplo, vocês têm uma história, certo? E às vezes tem gente que está nascendo agora, né? Assim, nascendo, né? Entrando agora aqui no meio da música, no meio da orquestra, mas não passa nem na cabeça a história. Nem um pouco, nem né? como começou, nem aonde começou. Então, assim, é interessante a gente saber a história porque a gente começa a dar valor. Né? Hoje eu vejo assim, teve épocas que eu fiquei com muita vergonha com a orquestra, porque nós tínhamos o quê? Uma clarinete, né? Um trombone, você lembra de quem que nós pegamos? O trombone da irmã Janira? Ah, sim, verdade, que era um trombone de piston, lembra? É verdade, a irmã Janira. Um abraço, irmã Janira. Nós tocávamos só com as flautinhas de R$1,99 que nós comprávamos. No irmão aqui embaixo. embaixo. Eu lembro que a gente ensaiava com as flautinhas. Né? Era o irmão Benedito. Isso. Exatamente. Inclusive eu fiquei escandalizado uma vez. Porque eu vi que ele tinha uma tatuagem de flecha. Tá ligado? Aí criança, falei, caramba, mano, o irmão não é crente. Naquela época era bem rígido, né? né? E aí eu vi a tatuagem do irmão.
Olha o que você tá revelando. Olha Depois que só. nós que vamos revelar, hein? É que aí a gente vai lembrando, né? Não, mas é interessante, né? E assim, É interessante. e aí a pessoa fala hoje, tipo, tava lá na flautinha, mas não era fácil ter uma flautinha igual hoje. Até pra ter a flautinha. Nós era passamos um bom. Porque tinha umas flautas que eram melhores, né? Melhores, Inclusive isso. eu ganhei uma flauta do Eliel, Do né? Eliel, exatamente. A Ele Júpiter. trouxe isso. É. Ele comprou algumas, né? Eu sei lá. Eu sei que essa aí ele tinha mesmo, era dele, que ele né? sempre usava pra dar Isso, tom, alguma coisa assim. mesmo, era. E ele me deu de presente quando ele saiu daqui. Ele comprou até quando ele foi estudar, ele disse que achou lá no céu, lá e comprou aquela flauta. E nós, então, eu tô falando da vergonha, mas eu vou explicar o porquê. Porque nós tínhamos, acho Porque o povo era muito ruim. O povo- Eu era horrível no clarinete. todo mundo aprendendo, Não, né? nós tínhamos o quê? Nós tínhamos acho que umas 10 flautinhas, o trombone e a clarinete, E certo? detalhe, não afinávamos a flautinha. Eu fui descobrir isso depois de um tempo. Olha, A gente tocava com a Tocava, flautinha lá em cima do corpo, isso. mas a gente não tinha É. ideia que tinha que Tem que afinar. exatamente. Mas isso Entendeu? vocês já tocavam, foi logo no começo, né? Sim, Que vocês isso, no tocavam começo. lá, a gente foi Que a gente colocando arriscava, pra você, né, pra Aí depois que microfoninho nós lá. montamos a orquestra, que aí foi aonde começou Comprou o clarinete. baterista, de violão, A foi cozinha, aonde, né? A cozinha, né? Que aí foi onde o Nil aprendeu a tocar bateria, o Rafael, lembra Rafael do da Rafael da Irmã Graça, Graça, né? exatamente. E aí a Érica começou também a tocar violão. Aí o Jairo começou a se interessar pelo teclado, Sim. né? E a sua irmã mandava pra caramba na guitarra, Exatamente, né? ela também tocava guitarra. Tocava mas por só que ela tocava figuração. né? Ela não queria tocar pros outros, né? Não, era mais A figuração. ela tocava. É. E Inclusive, agora aí tem em foi casa ainda um aonde. instrumento. É, né? E aí foi aonde eu tô falando pra você. Nós chegávamos a um ponto que vinham muitas pessoas pra ver, Curiosa. curiosos, né? Pra ver vocês tocando, né? Aham. Era novidade, né? E eu era regente, né? Porque aí eu não tocava nada e tinha que reger aquelas flautinhas, Já aproveitava pra reger o coral e já regia a né? Reger a orquestra. orquestra, né? E o Léo no teclado. E ele no teclado, ele ajudava vocês no teclado, né? Então ele ficava no teclado. Fazia a base ali pra gente. Nossa, Mas, então- mas é muito isso, né? Eu acho que se deu certo tudo isso, porque hoje em dia as pessoas têm muito receio do que vai fazer, fica com medo, com o pé atrás. É que você não teve medo de passar vergonha. É, exatamente. E é o que Não, faz eu isso. tinha, né? porque normalmente. Mas fazia no com vergonha, né? Não, Mas no faz, né? começo eu levava de boa. Mas quando chegou uma época que a igreja cresceu, e aí o pastor chegou, o pastor Daniel, cresceu tudo, ficou, né? Começou a enorme ter igreja, gente. Começou a ter gente. O que me envergonhava? As pessoas vinham pra ver, e nós aí, com E aí, aquelas vamos ter que mandar ver agora, né? Vai ter que ser top. Tem que ser, né? Então foi um pouco difícil. Nós não tínhamos condições. E as flautinhas... Pi! Os pais não tinham condições, né? Os pais não tinham condições de Sim, comprar. sim. Quantos tinham vontade de ter o instrumento para o filho, mas não. Inclusive o clarinete que eu ganhei foi vocês, né? Foi da igreja, Junto com né? a orquestra, o coral, coral. ajudou. E o né? coral abraçou muito, né, essa Abraçou ideia, né? muito, exatamente, O coral em si comprou a ideia, né? Exatamente, Com contribuição voltada e focada para Voltada Porque a essas orquestra. coisas é muito bom quando a frente em cima dá apoio, né? Sim, Porque você sozinho, você não faz. Não. é. A liderança ali apoiando, né? Apoiando vai, tudo vai numa igreja. verdade. Exatamente. E aí depois que foi passa pastor, entra pastor, e aí entrou um pastor que foi onde deu mais um apoio pelo filho dele que tocava. Não sei se vocês lembram do pastor Carlos. Ah, Que sim. o filho dele já tocava lá. Acho que era o em- Bosa, né? O Bozinha. Eu não sei. Não, o filho lembro, dele. não, é o filho dele. É, né? acho que era. Acho que E era aí ele Bosa, o veio e deu apelido uma dele. força também para nós, né? Ajudando aí. Mas aí foi onde o intermeio que ele resolveu ir para São Paulo, né? Ele resolveu ir para São Paulo e ficou na minha mão. Ah, sim, ele mudou pra lá. Mudou para lá. E eu fiquei sem chão. Porque eu não agora? tinha toda a estrutura como ele tem, né? A minha Já estava estrutura é acostumado pouca, a fazer. já estava acostumado. Ele trazia tudo mastigadinho. Eu só ajudava ele aí em Aham. algumas coisas, né? E foi aonde eu peguei e chamei vocês. Eu não sei se você lembra disso, né? Um ensaio aí. Eu falei, ó, ele foi, mas vocês estão aí. E essa orquestra não pode parar. Nós não podemos
desanimar e vamos para cima. Uhum. E foi onde Deus levantou um, Sim, levantou o outro, foi sim. Fernando, né? E acho que já estava o Ismael também junto, Sim. né? E Foi até aquela época que a gente entrou na orquestra do Ribeiro. exatamente, aí vocês correram atrás, vocês foram atrás, lá e o Ribeiro deu E ele alguma deu o coisa, instrumento ele deu pra o gente. instrumento que foi onde... Aí foram a orquestra chegando. vai dando Foi, outra cara, né? Aí foram, não sei se foi com o Chico, não sei com quem foi também, que trouxe também as partituras, que tudo era comprado, nós não tínhamos condições, né? A gente foi pegando partituras, inclusive, do próprio Ribeiro, né? Que a gente pegou Isso, algumas. foi. Que ele tinha bastante, né? Chegou a comprar partituras também. Chegou a frequentar os ensaios da catedral, Da porque catedral. indo no ensaio da catedral, depois eles arrumavam uma partitura Sim, pra gente. E a exatamente. gente Acho que o Fernando chegou a pegar também da de Nipo, né? Então, eu sei que foi vocês Foi que Deus- foram... Deus abrindo mente, né? abriram o E caminho. nós éramos todos novos, Todos né? novinhos, e Então, saíam aí no pelo sol, mundo aí, que com perigo. aqueles aparelhos pra lá e pra cá, né? Não tinha condições de pegar nem condução. Quando eu comecei indo com a Nilda, porque eu era novo, Então, lá na subsede, né? exatamente. Eu ia de ônibus ali do Recanto Feliz, eu esperava ali no Recanto No Feliz, Recanto ela, tô dentro do ônibus, eu subi dentro do ônibus. exatamente. Foi assim, com 11, Foi 12 anos. Então. né? E aí, chegamos onde estamos, mas também devido vocês ter assumido Esforçado. o trabalho. Então esforçado. é muito aquela palavra, né? Um planta, outro rega, Exatamente, né? é. E Deus vai dando Deus vai crescimento, dando né? crescimento, né? Excelente, excelente. E hoje nós temos aí uma nova geração, né? Nossa, maravilha. Meu Deus, eu aplaudo de pé, né? Tem uns meninos aí que Nossa, que estão tão bem. tocando, que estão fazendo. Infelizmente não tem muito mais aquela galera assim com desejo, assim, né? E teve alguns que saíram, né? Não permaneceram. Outros casaram, se mudaram. né? Mas temos ainda aqui uma remessa boa, né? Sim. Que jovens ajudam. O que você acha que está precisando assim para desenvolver ainda mais a orquestra? Por exemplo, aulas de música? Aulas de música, né? A gente tem cobrado aqui, eu cobro muito do Douglas agora, o Vinícius. O Douglas que é papai agora de novo, então, né? Pra Parabéns, gente- alemão. Beijão, cara. Para levantar mais músicos, né? Porque a gente está vendo que tem muitos adolescentes aí, embora a gente vê que eles não se interessam muito, né? Mas tem essa Antigamente. dificuldade, né? É. Porque assim, eu lembro que, aí você falando anos 2000, a gente vinha 99, tipo, o nosso prazer era estar tá aqui. aqui, Tipo, era tá aqui. Liette, ele falava assim, 14 horas no sábado, A gente não dava via a hora de 1h30, chegar. Nossa, a gente tava... eu chegava na igreja, vocês já estavam na porta. Quem não cantar? Quem que vai ser tocado? E eu, Entendeu? né? E hoje Muito legal. hoje tem essa dificuldade. E não é só com a música, né? A gente olha com isso tudo, tudo, né? é com tudo. Com É tudo, uma né? geração que Tá mais. assim, tá na internet, que as coisas pra ontem, não tem essa paciência. A gente não, o que a gente tinha era vir pra cá. Então a gente acho que até perturbava demais aqui, porque a gente queria estar aqui e aprender coisa aprender nova. coisa Nem né? celular eu tinha. Não existia Né? celular. existia Não. celular. Não, calma aí. Também eu não seria? não sou dessa época aí também, não. Não, mas vocês veem, esse negócio é bom. Não vou dizer que é ruim um celular, não vou dizer que é ruim o que nós temos hoje. Mas está atrapalhando até o evangelho na igreja. Sim. Você vê, antigamente ia fazer um culto, um trabalho, o povo estava focado no quê? No pregador, no que estava cantando, no louvor. Agora o povo está focado no quê? De gravar. A mídia, né? A galera da mídia. Essa galera da Agora, mídia Essa aí. é perigosa. E agora, cadê? O povo está gravando. Tem lá em cima no público, tem pastor que está gravando, outros aqui gravando. Ninguém liga. Aí perde pra- um pouco o foco, né? Perde a graça. A graça de Deus ninguém tem mais ali. É Vocês complicado. podem ver. É Tem complicado. horas que é muito pouca gente que glorifica num hino, num louvor de uma pessoa. Numa coisa. Por quê? Porque está gravando. Ele Tá se perdendo com algumas outras coisas, né? É Perdendo isso foco, aí. né? É isso aí. Ó, ouçam a voz da razão, isso aí. gente. Experiência é tudo, né? Experiência é tudo. Eu fico parada assim, eu vejo aqueles igreja cheia tudo mais, mas vejo a metade do povo com. Falei, mas para que isso? Perde um glória a Deus, perde uma aleluia, perde uma benção. Por quê? Por causa de um celular. Até pro show, tem alguns vídeos que a gente vê, assim, memes, né? Coisas engraçadas. isso mesmo. Que você vê, assim, que a galera tá no show, só que ela tá olhando no celular o show. Ao invés de olhar o show, o entendeu? show, né? É verdade, Então tá aqui no celular Perde aqui assistindo o show. o foco. então. Perde o foco. E aí eu acho que essa é a grande dificuldade até, né? Pra tudo. A gente passou essa geração, e aí quando
A Eliette, ele é corajoso, né? Porque ela pegou um bando de moleque e falou assim, ó, vocês tocam à frente aí. Não, foi mesmo. Isso Foi, é coragem. moleques, Isso né? é coragem, né? Porque você tá pegando gente que é o que tem ali, inexperiente, todo mundo ali, vocês com 11, 12 bando anos. de Eu acho que eu irresponsável. era mais velho e não Era tava mais lá, velho, então assim, vocês com 12, 13 anos, eu acho que isso, por aí nessa ou para faixa. menos ainda, né? Todos nessa faixa, né? E aí você pega e coloca na frente, mas todo mundo disposto, quer fazer e tal. A gente tinha muita vontade. Nossa, muita vontade. Vocês tinha muita tinham. vontade. Hoje eu vejo aí que a adolescência não... A galera perdeu um pouco, né, Perdeu essa questão, Muito, né? mas é igual a gente falou, é um negócio disso aí. Aí vocês veem que até no coral, eu, graças a Deus aqui, tem igrejas aí que não tem jovens no coral. Não querem cantar. Sim, sim. E aqui a gente tem. Poucos, mas tem, né? Porque você vê, esses novos não querem, Aham. né? Vai cantar o coral, até sai, não quer nem saber, Acha né? que é coisa de velho, né? né? E vocês, mesmo assim, vocês estão aí. E eu vou falar uma coisa aqui. O coral me ajudou tanto na minha formação, na questão, não que eu sou formado em música, mas assim, na minha formação como pessoa, eu falo, que me ajudou bastante. Então, por exemplo, dividir vozes, né, a cantar afinado, a cantar no tom, a montar algum arranjo, a desenvolver alguma coisa. O coral da igreja me ajudou. Exatamente. Né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um trabalho com New Song, né? A galera toda, isso aí é graças ao que aprendeu com o coral. Com coral, entende? Então a gente, inclusive, começamos a cantar músicas assim, mais vamos dizer assim, juvenil, vamos dizer, mais de jovem e tal, que era um raiz coral, coral resgate, era essas bandas que a gente colocava na mocidade, mas é tudo fruto do coral. Do coral erudito, gente. Do coral erudito. Então só muda o estilo musical. Que um é erudito, o outro é mais pop, soul, né? Isso é verdade. Mas a aprendizagem e a música é a mesma, É a né? mesma, o início vem do coral, né? E a galera hoje em dia não dá tanto valor. Realmente, gente, vocês têm que frequentar os ensaios do coral para vocês verem que legal que é. E assim, a música faz com que a gente se desenvolva. Em várias áreas, né? Isso é comprovado cientificamente, né? Que quem estuda a música, ele tem uma predisposição para desenvolver mais o cérebro. Isso. Entende? E é muito, muito bacana. É pra vida, né? Sim, pra tudo, né? Mas aí você vê hoje, a gente vê mesmo muitos regentes batendo cabeça, porque não tem, né? Não se interessou, não se interessou, Não tem a pelo vivência, coral, né? Não tem a vivência. Então, quer dizer, não vai, tá ali, mas não é só aquele básico, né? Só a voz soprano mesmo, nada mais. Eu acho que o interessante seria o quê? Cada regente dos grupos participarem do coral, né? Olha... Se todos os regentes dos grupos participarem do coral, vai evoluir tanto, vai ser bom para eles. Lógico. Né? Bom, E também vai ser bom pro coral. É um combo bom, né? Já ficou lançado o desafio. Galera, e já lança o convite aí. Como que é para entrar no coral, Eliette? Como que é feito assim? Tem uma seleção para entrar no coral? Sim, lógico. Quando a pessoa... que não canta, né? A gente não tem, sabe... Não é o chamado dessa pessoa. Não é o chamado da pessoa. Ele vem pro coral e a gente vai fazer o teste para saber se é o soprano, o contrato, né? Onde ele vai se encaixar, se é afinado, né? se dá para iniciar. Tem um desafinado, né? Que hoje, graças a Deus, aí eu tenho um componente no coral que eu chorei quando ela falou, eu vou entrar no coral. Ai, boa noite. Dê nomes aí. Olha, já deu nome. Quando ela falou, Maliette, assim que ela aceitou Jesus, daí um tempo, né? Maliette, eu quero cantar no coral, posso? Eu precisando, mas eu falei, Jesus, tem misericórdia, e agora? O que eu vou fazer? É do melhor contrato meu era, no dia que ela não tá aí, Manaide, eu choro. Deus abençoe sua vida, um abraço. Mas aprendeu, né? Fui ensinando ali e tá aí, né? Então não precisa ter vergonha de vir ensinar, sabe? Pode vir desenvolvendo, né? E a pessoa saber receber tudo que o maestro está falando. Tá ensinando, a Eliette falou para ela fosse estudar a voz. Ela foi. Ela fez aulas. Começou a estudar, né? Então. E às vezes o maestro fala alguma coisa, a pessoa fica chateada, né? Acha que é tipo assim, é pro meu... tá me repreendendo, é pro meu mal, mas não, é para você desenvolver. Né? É pro crescimento isso. E aí a gente vê nessa geração, acho que é a primeira, eu lembro, e aí a gente já tava, depois que a Eliette jogou o rojão na nossa mão lá e falou toca, a gente teve
turmas aqui de aula de música, que aí eu acho que é a geração maior que saiu depois, que a gente tinha 3 salas de aula. Nossa, eu lembro que tinha mais de 50 alunos numa aula que eu dei. Foi uma época que o pastor Jânio, finado Jânio, está. Finado não pode falar, né? Finado tem que fazer Não, em pode memória. falar. Pode falar. Tem que ser em memória. Em memória. O pastor Jânio também parceiro, ajudava a gente em demais. tudo aqui, né, com o trombone lá, sempre esperava a orquestra, passava a partitura, o hino que ia cantar, tudo, tipo, esse apoio de cima do púlpito, né, que faz uma falta, porque assim, e tem que ter muito essa visão também, porque pensa, tem a maestrina que tá entendendo e que confiou num monte de menino, que não tem, assim, experiência de vida, né, que está se formando. Então, se quem estiver na frente não tiver esse entendimento, que ali tem um monte de jovem que está se formando para a vida, que não dá para levar tudo a ferro e fogo, não vai para frente. E graças a Deus, também, né? hoje nós temos um pastor que nos apoia bastante. Graças a Deus, é verdade. Que tem investido também nessa na nossa igreja. Nossa, o pastor Antônio. O nosso pastor aqui investiu e muito, estamos aí num patamar ótimo, né? Sim, e é um pastor que dá liberdade para trabalhar, né? Pelo menos eu tenho observado isso, que, por exemplo, como que é o melhor jeito para fazer? Talvez ele não saiba, porque ele não é vamos dizer, um músico, um maestro, mas ele te dá liberdade. Te ouve, né? Fazer. Ele ouve e entende como funciona e como vai fazer. E abraça a ideia, né? E vai para cima. E hoje eu acho que é essa a nossa briga, né? Que ele também tem cobrado a questão da aula de música, porque a gente quer ter músico, só que a gente tem dificuldade de ter aluno. Hoje eu já não quero mais, eu já tô... Como assim, assim, né? Eu já ouço isso aí há 15, 20 anos, gente. Que ela tá passando. Inclusive, ela fugiu daqui um tempo, deixou a gente na mão aqui, com saudade dela, depois ela voltou. Né, Led? Exatamente. E graças a Deus que ela voltou. Né? Porque a gente precisa de você aqui, viu? A gente agora já tem vocês que já estão aí com toda a força. Continuamos precisando de você aqui. Você dá uma força enorme aqui para nossa igreja. E graças a Deus. Mas nós temos jovens que já estão habilitados, que dá para fazer, né? Continuar, porque não podemos ficar também só... Né? Mas também tem aquela, né? Eu acho que não só na nossa igreja aqui, mas do modo geral também caiu bastante, né? A questão do coral e orquestra, coral. Né? Principalmente coral, né? O coral, sim. Né? Nós estamos vendo aí em Morato, numa reunião que tivemos do Corademp, nós temos 6 corais em Morato e 3 que tá firme. E antigamente, quando se juntava tudo... Tinha muito corais. Aqui. Eu tive o prazer de reger uma festividade. Tinha bastante gente, assim, enorme, assim, o coral integrado, né? Nossa, maravilha. O maestro do 120, João. Incrível também, né? Um abraço para ele, se ele estiver nos assistindo. E pedir a Deus para dar saúde para ele, né? Né? Sempre tá doentinho, coitado. Sim, e ele é um grande maestro. Grande maestro, né? Então. Inclusive, ele tem umas sopranos lá no 120, Nossa, né? 120 tem umas sopranos bons. Top demais. Então, assim, mas a gente tem visto que tem caído bastante. Isso não só na Assembleia de Ministério de Perus, no Belém também, que eu tenho conversado lugares, né, com a galera. Muitos estão reclamando isso. Tem caído bastante. É uma questão cultural, né, também. Transicionando, talvez, né, uma nova geração. Sei lá, eu acho que muitas das vezes, vamos dizer assim, porque o coral, não sei se vocês notam aqui, levanta para cantar, muitas pessoas ficam até distraídos, né? Eles não se entrosam porque não tem bateria, não tem uma guitarra, não tem um baixo que vai fazer alguma coisa ali para, né? E aí isso também atrapalha. Que é o que tá, vamos dizer, tá na moda. Tá na moda agora, exatamente. É isso que eu quero. O que tá na moda agora é isso, né? É barulho, né? Muitas vezes é barulho, né? Sim, worship também, exatamente. Tal do worship. E aí é o que aí as igrejas, para não ter sacrifício, porque é sacrifício. É difícil, né? Não é fácil, não. Né? O coral, se não ensaiar, difícil para cantar. E ser maestrina, é complicado, assim, lidar com as pessoas? Não, para você é tranquilo? Não tenho tido problemas, não. Para mim tem sido...
até gratificante de Sim. você ver depois tudo prontinho. Já foi, porque no começo, como eu te falei, no começo que a gente não tinha muita experiência e outra coisa, não tínhamos pessoas qualificadas. Hoje já está mais, nós estamos aqui com 36 anos de igreja, então já tem pessoas aí, né? Evoluíram Você vai ensaiar bastante. um hino, eu ensaio soprano e contrato praticamente. Tenor e baixo, os músicos mesmo já se viram chegam, lá. já olha né? a partitura e já vai exatamente, pra a dor cima. na partitura já, né? Então ficou bem mais fácil. Tem vezes que aqui em 4, 5 ensaios eu já canto um hino. Antes eu levava 6 meses, 4, até afinar tudo. Chegava no dia você ainda. Colocar música nova era... Nossa, Sacrifício. A vida dos corais foi difícil, não era só aqui não, difícil. muitos lugares. E eu regi uma época o coral aqui também. Nessa época, não foi? Eu já passei por... Passava no ensaio, ficava tudo, chegava no culto da Na noite, hora a do pessoa culto, esquecia, né? Isso porque o ensaio, gente, é tipo assim, terminou o ensaio, começa o culto. Eu passei vários vexames, levantava tudo ensaiadinho da altura, os irmãos, eu não sabia pra onde eu ia. Como? Eu ensaiei 6 meses esse hino, né? Tinha até uma coisinha assim que, por exemplo, aquele hino Vem Filho Vem, né? Como que é o início dele? Como que é? No país distante. E tu não tem. Aí tipo assim, esse tem, essa pausa, isso, eu ensaiava com o coral. Vamos fazer diferente. Só esse tem aqui que vai ser diferente. Né? Onde tu não tem. Aí na hora do culto fica. Tu não. Aí alguém tem. Exatamente, já Né? passei. E a mudança era só o tem. Só tem. Pra você ver como que a gente rala. E a diferença é esse, né? Do cuidado da voz. Da Porque voz. como não tem os instrumentos tal pra cobrir, se tem, Isso. aparece. Se aparece, nossa, dá aquele eco, É a né? capela, é só vozes, né? Exatamente. Quantas vezes hoje a gente pega aí, vamos dizer, Nova Luz, pegamos um hino aí que tinha, domingo retrasado, o ex-entronizado, cantamos bem aqui, os irmãos falaram, nossa, nem precisamos de ensaio, cantamos. Hoje. Sim. Mas há um tempo atrás, se não ensaiasse. E qual que é o seu hino favorito, assim? Vamos dizer, do cantor cristão. Cantor cristão. O que o coral canta geralmente é cantor cristão, né? Cantor cristão, coro sacro, né? É o mais cantado, né? Qual que é o seu top? Vamos lá, top 3, né? Vamos fazer. Os 3 melhores que você. Que você Depois eu vou gosta, perguntar assim, pra no coral. Abigail. Vai pensando aí, Abigail. Que nós cantamos domingo, amo muito aquele hino, só que ele não é do cantor cristão, né? Um dia eu não sei. Ah, tá. Amo demais. Para cantar, a gente, né? Nova Luz do Coro Sacro. Sim, Nova Luz. Você não quer dar uma palhinha pra gente aí, não? Hein? Só- Seria interessante, tem gente que quer conhecer. Você fazer o tenor. Não esperava por isso. Baixo. Você viu, né? Maestrina como é ligeira aqui. Ela já montou o coral, ela já pegou ali o bar. Isso é porque estuda música, gente. Fica com raciocínio rápido. Então, top 3, vai lá. Primeiro é o... É Eu difícil não sei. pensar assim, né? Que tem bastante hino bastante, bonito, muito né? hino. bonito. Nova Luz. Nova Luz, aqui o coral é o que vai cantar, né? Certo ali. Fica top, Muito né? lindo, Fica né? perfeito. Né? Quando o pastor Bertolino, Baleiro, pastor Baleiro, Sim, hoje, né? sim. Cantava esse hino, fazia um. Eles gostavam por causa dessa parte, né? E o pastor Bertolino era um gravão, né? Nossa, muito. Um abraço, pastor Bertolino. Olha, que saudade do senhor. E... Abigail. Ai, é Pensou muito, em algum, tem Abigail? muito. Não, mas então tem muito, só fala 3. Então fala um. Fala um, Só então. um. Fala um. Ai, qual que eu vou falar? Eu gosto também desse Nova Luz. E deixa eu ver qual que é o outro que eu gosto muito. Tem um que eu gosto demais, que é o... Se paz a mais Nossa. doce me deres gozar. Esse hino é lindo demais, né? Muito lindo, esse também é lindo. Tem o Santo lá também, né? Santo, Ah, é, esse também é outro hino muito Nove gostoso. do cantor Do cantor cristão. Nove do Exatamente. cantor cristão. Gente, e tem bastante hinos lindos, né, no coral. Gente, vocês precisam se interessar mais pelo coral, gente. Vocês vão ver como que a vida de vocês vai mudar. Ai, é tão bom, né? Top Eu demais. Olha, comecei acho que cantando- domingo eu vou ter componente novo. Eu comecei cantando no coral e não tinha Eliette ainda. Não tinha Eliette ainda?
Vamos voltar então um pouquinho nesse assunto, que eu quero saber quando elas chegaram aqui em Francisco Morato, que eu fiquei sabendo que era no ano de 84, certo? E 84, não tinha ainda a igreja do Jardim Esperança. Não. Começou em 85, é isso? Não, 84 mesmo, ela mas estava fazendo. ela Ela estava fazendo. fazendo. Ah, tá. fazendo, Era na porque casa de inaugurou uma irmã. da Estava terminando de construir. né? Como é o nome dela? Mandete. Dete. Dete. É a mãe do Luiz? Isto. O Luiz foi da minha sala, eu estudei com ele. A mãe do Luizinho. Luiz, ela ainda está viva. É, né? E era lá no Recanto Feliz, a casa dela. E aí começou a igreja lá. Quando a senhora veio aqui para Francisco Morato, a Eliette era novinha. Era mais novinha, né? Hã? 16 anos. 16 anos, né? 16 anos. Você não disse que era 14? 14 Não. para 16 Não, 16 anos. 16 anos, foi 16 anos. Tinha feito ali a festinha de 15 Isso, 15 anos, anos, e logo já veio para cá. Acho que Né? o aniversário dela de 15 anos foi comemorado assim dentro da igreja, porque lá, a gente era, né? A gente cuidava. Eu tinha um círculo de oração, ela tinha a mocidade e os adolescentes, e andava muito mais esse maestro e a esposa desse maestro, para um lado para outro, estudando ali, trabalhando, tudo na obra de Deus, que sempre foi assim. O nome da Eliette era Nossa Senhora Aparecida, porque ela não saía da igreja. É? O povo perturbava. Minha mãe perturbava. Você chegou a estudar em Francisco Morato. Ela chegou a estudar em Francisco Cheguei a Morato. estudar. Você estudou em que escola, lembra? Belém da Serra. Ah, no Belém da Serra era uma das escolas mais antigas que tinha? O PPA não tinha? Não tinha. Não tinha PPA, não. Não tinha Ah, PPA, tá. não. Só tinha o Belém da Serra. Belém da Serra. E Francisco Morato já se chamava Francisco Morato? Chamava. Já? Não, porque tem essa. Não tem... Calma aí, gente. Calma aí, gente. Como que era Francisco Morato, o nome do Francisco Morato antes? Vocês lembram? Poeirinha. Só tinha charrete, né? Não, nós já alcancemos já ônibus. Quando ela chegou aqui, Mas só que se você... Não, mas tinha charrete. Na minha época tinha charrete. já tinha pra cima e pra Então, baixo. mas o ônibus, se você perdesse ele, você podia ir de pé, né? Outro dia só que ele passava. E aí, quando construiu a igreja aqui, começou a igreja, foi até a metade. Metade Foi metade. Era bem pequena, né, a igreja. É? É bem pequenininho. E aí foi uma bênção, né? Nossa. A orquestra- inauguração aqui foi muito linda. A orquestra, né? Não é orquestra, não. Era banda. Era banda? Era banda lá na sede. Que hoje é Que era a subsede. subsede, Vieram pra cá, foi muito bonito o trabalho. E é verdade que essa igreja já foi sede? Não, Não. né? Não. Eu já ouvi uma história dessa aí. Vocês estão com não. fake news, hein, gente? Você tá buscando história. A sede mas depois, aqui foi a sede sede, depois não. saiu a sede do Rosa saiu da Subsede. Hoje é subsede. Então começou lá na subsede. É, inclusive até o meu genro trabalhou muito lá, trabalhando, fazendo aquela igreja lá. Ah, construiu, Mas daí, ajudou a construir lá. Ajudou muito. Ah, sim. É que foi o pastor Lauro, o pastor Daniel, né? É. Que começou lá, né, a sede, né? Ah, sim, é verdade. Ele Né? começou Ele a começou. construção Ele lá, né? Terminou aqui E foi pra lá. né? Sim, sim. E aí essa igreja, ela era só até a metade. Metade. Aí depois Metade aumentaram. era bem menos. bem É? menos, mas era cheinha, né? Era cheia. Uma igreja. Cabia 10 pessoas, tava cheia. Encheu, né? Não, senhor, cabia muita gente. Aí depois aumentou a igreja. Não, daqui saiu o Manuel, a família do pastor Manuel, Paulo Godoy, É, todo pastor mundo vinha Zé pra cá, Joaquim, né? Do Equador tudo lá de vinha lá pra vinha pra cá. Aí terminou a daqui, foi fazer a do Apuador. E antes de tudo, eles Então já essa entraram igreja lá. aqui é uma das mais antigas aqui de Francisco Morato, do Ministério de Perus, vamos dizer assim, né? A do 120 já tinha. Já tinha do 120? Ah, já tinha. Catarina, né? Ah, é? Já tinha? Tinha bastante igreja. É que aqui era mais distante. Era né? mais Porque distante. foi- Ali no de Rosa, cada ali no bairro, Rosa né? chamava mesmo Rosa. Era uma igrejinha pequenininha chamada Rosa, a igreja do Rosa. Ah, sim, Cada é verdade, bairro igreja do tinha, Rosa. Cada bairro tinha uma igreja. Tinha um- E era difícil o acesso. Eu lembro que os nossos ensaios eram na subsede, porque não tinha sede. Quando a gente estava na orquestra, a gente ia na caminhada. E o aqui grupo de pra adolescentes, sede. de jovens, era mal caminhada, né? Nossa. Hoje em dia a galera, se não for de Uber, não tem nome. Nós íamos de pé para o Parque 120, eu lembro. Assim que chegamos pra Até os adolescentes eles atendiam a vinham carta de pé de pra cá. Teve uma igreja que a gente atendeu um convite aqui, com um grupo aí, que eu liderava, que
perguntaram assim pra mim, nós vamos do quê? Eu falei, nós vai a pé? A pé? Mano, é 5 minutos. Aí eu fiquei pensando daquela nossa época lá que nós amassava barro pra chegar na igreja. Aqui e aí trocava depois o tênis, trocava Nossa, o... quantos trabalho aqui naquela época que a gente fizemos, que tinha que esperar a água baixar aqui. Aqui Meu no PPA, Deus. né? Enchia, né? Mas tinha enchente aqui? Eu não me lembro dessa época. Ai, meu Deus do céu. Não era enchente, mas a água vinha Não forte. dava pra passar. Não dava pra passar, tinha que esperar dava. baixar. É, o pra tipo do passar. enchente. Parecia mesmo, um mas- Titanic aí. Pra passar, pra entrar na igreja. Teve né? um dia mesmo, não sei se a Eliette se lembra. Nós estávamos aqui no culto à tarde. Aí quando dá no instante aquelas chuvas fortes que dá à tarde. Aí nós ficamos daqui tudo esperando a água parar. E os que não esperavam pegavam o carro grande para poder descendo. Pra passar. Aí virava barco. Os barquinhos. Eu lembro que às vezes dava enchente, eu tava dentro da escola, eu me sentia num navio. Eu achava que a escola era um navio, porque você via a correnteza passando lá fora. Porque a gente não tinha tecnologia, a gente não sabia o que era enchente, a gente usava Não imaginação. sabia nada. A gente usava Quantas imaginação. pessoas perdeu chinelo, perdeu Tudo. tênis, Nossa, perdeu é material. mesmo. material escolar, mas fazia de propósito pro material escolar, né? Vai embora Vai aí. embora, que- Professor, perdi meu caderno, não tem lição. Voltando um pouquinho assim, a gente viu que a Abigail sempre foi voltada ao trabalho na igreja, né? Tipo, a questão de círculo de oração, coral. E você sempre gostou de... Sempre gostei, sempre. Só não me põe no púlpito. É. Não sou fã daquilo ali. Nem para apresentar os visitantes? Tem vezes que nem apresentar. eu É, gosto. eu gosto de ficar no Mas cantinho. você recebeu um convite hoje aí para pregar no culto aí. Ó, Eu tô ela vendo falou os aqui pra alinhamentos mim, aqui, ó. gente, que ela é pregadora, Não, que se soltar eu- o microfone é 2 horas. Eu gosto assim, trabalhar na igreja, não, onde que a gente morava, trabalhei muitos anos com ciclo de oração e com criança. Chegou a liderar o grupo? De ciclo de oração? É. Sim. Legal. Muitos anos, né, Eliette? Muitos anos. Yeah. Larguei porque vim para cá. Aham. Aí falei, deixa eu abandonar. Ela ia para o ciclo de oração, dali um instante ensaiava com as crianças. Aí dali um instante, visita. Gostava muito. E quem dava mais trabalho, circo de geração ou criança? Eu não sei como que dava, não. Porque as crianças, as mães chegavam, naquela época chegavam e entregavam para mim lá. E cá eu só olhava. Nós cantava, nós... Ia pra salinha ou não tinha salinha? Nós tínhamos uma sala muito linda. E aí ensinava as crianças lá. Nós saía daqui para... Aí a Eliette já não frequentou essa sala. Mas o Eliel, a Ivanete frequentou essa sala. O irmão fez uma barreira para poder a mulher dele lavar a roupa de chuchu e... Como é que fala? Maracujá. E ali eles limpavam Ué, bem... tinha a chuchu e maracujá na sala das crianças? Na sala, escuta, rapaz. Aí limpava bem limpinho. Rapaz, essa história tá ficando interessante. E lá nós ia e dava aula para as crianças, para não ficar tudo junto na igreja. Era chão batido? Tinha um batidinho arrumadinho. tá. Aí nós dava aula. A salinha das E crianças. ali, naquela ali, nós chegava, nós brincava com eles, ainda falava, vai sair pastor, missionário daqui. Só que eu lembro, lá tem 5 pastores. Olha aí, já profetizava na vida das E crianças. Teve. É. Ó, eu vou falar a verdade pra senhora. A gente tinha medo da senhora quando era criança. Eu tinha medo, porque ela dava Agora- bronca na gente. Agora sempre eu gostei de trabalhar na recepção, assim, cuidar, arrumar a igreja, assim, pôr o povo sentado. Mas teve um povo que deu trabalho aqui nessa igreja, uns adolescentes aqui, Vixe, terrível, eu né? tô na frente de um. já saiu, deu É ruim. você, cara. Não, teve uns que Não, deu não é trabalho. que deu aqui. trabalho. A gente tem que entender. Eu fui assim, sempre fui assim. E eu entendi o jeito do adolescente. Eu não podia ver que o adolescente ia ser como Um adulto. o adulto. A criança não ia ser igual Um um jovem, adolescente, né? Um um jovem. adolescente. Uma criança levanta, uma criança anda, uma criança brinca. Tem que entender O jeito a faixa etária, dele. né? A gente, quando morava lá, deixa eu te contar, Mauro, a gente morava num lugar e a igreja era pequena, não cabia as crianças no domingo na igreja. O pastor fazia eu descer para uma sala com tanto de criança. Aquelas crianças, juntava filho do pastor, filho de outro, mas dava um trabalho. Quando a gente ponhava... Mas só que tinha uma coisa, tinha criança de 4 anos que recebeu o batismo com o Espírito Santo.
Tinha criança pequena. E ele ficava andando no banco assim, ó, você pensou que ele estava brincando. E quando ali um instante ele dava um glória a Deus e falava em línguas estranhas. Olha só. Foi muitos E era desses. normal. Normal. Hoje em dia é difícil ver, né? Hoje é difícil, você vê, você não vê as crianças nem orar. Você não vê as crianças. Então não tem jeito, é o jeito, né? Bom, é a tecnologia de hoje. Vai mudando. Mas é interessante ouvir Agora essas eu não sei histórias. por que vocês tinham medo, porque eu nunca belisquei, não. Não, beliscou não. Mas era brava com a gente. Não, é o jeito de eu olhar. É o jeito, né? É o jeito de verdade. Não precisa nem falar, né? Não precisa falar, não. Abigail, não precisa falar, não. É, tipo assim, né? Não, Aí a não, gente e, eu já- não e outra que eu detestava e detesto até hoje. Não gosto É? disso. Nem eu falei, não, pra que fazer isso? Porque você faz, a criança vê e o outro tira sarro. Já não dá certo. É verdade. Aí tira sarra porque levou bronca. É, então a gente só não olhar. E talvez um olhar vale mais do que Ah, é verdade. você. Não, o seu olhar valia bem mais. Valia mais que qualquer coisa. Mas assim, aí a gente foi crescendo e foi entendendo, né? Foi entendendo Foi que... tão bom que hoje eu tenho tantos amiguinhos. É, tá vendo? Amigão. É. E a galera foi crescendo, né? Tu cresceu e entendeu, né, o trabalho, como funcionava. Eu acho que isso aí todo mundo hoje te perturba aí. É, o pior é que agora eles estão me perturbando. Eu tenho que voltar a ser quem eu era. E todo mundo já com filho e tal, e agora você tem as outras crianças Agora tem pra olhar. isso aí, é. Não tem jeito. E os netos, né, estão sucedendo aí também na música, né? A senhora falou que orou Cantor, pelos né? filhos. E agora a gente tem, né, Eliette? É, graças a Edivânia aí cantando. Olha, né? você quer saber qual foi o primeiro hino coral que eu ensaiei? Ah, Crê já somente no Senhor. canta aí pra nós. Não. Nós ensaiou na quarta-feira para cantar no domingo. Crê já somente e o 2 do cantor. Em que ano foi isso? Agora eu quero ver. Agora! Eu me batizei no ano de 1965, Ó, dia 29 de julho. 29 de julho de 1965. aí você não lembra nem o que aconteceu ontem. Olha a nossa situação aqui. O irmão, o Minha mãe presbítero, tinha acabado de nascer. o presbítero que me desceu as águas chamava João Vasco. Da Gama? Não, só Não João era da Vasco. Gama, né? Só deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você lembra o nome do pastor ou do presbítero que te batizou? Aí também não tem como, né? Lembra, filho? Não, mas é que no Ministério do Serviço era tantos, né? Era muitos. Era uma fila enorme O lá. pastor que é. Mas assim, eu tenho vergonha porque eu não me lembro a data do meu eu batismo. me lembro direito. Eu preciso agora, eu vou aprender com a senhora. Eu vou chegar em casa, vou olhar lá a data, a carteirinha lá de credencial. batismo, João credencial. Vasco, esse coitado desse irmão, todo batismo era ele que batizava. Ele vinha de Querência do Norte para Santa Isabel para batizar. E o pastor que estava lá comandando era o pastor José Israel. Também já dorme no Senhor, que já estava bem Rapaz, de mas idade. que memória, hein, Abigail? Dá pra fazer um livro, não dá não? Da história? Dá pra escrever um livro da história da vida aí, né? E Eliette, eu tava falando que a Edvânia tá no meio da música, a Érica, o Nil, todos os seus filhos. Todos. A menina da Começou- Érica, né, Lete? Ela pega só no teclado assim, vai. Todos começaram, né? É, né? E ela sabe. A Kailane, né? É. Ela pega qualquer instrumento assim, ela toca. Eu fico. O Caio. O Caio, Baterista. né? Baterista. Os meninos do Nil já também a gente vê que tem um. Já tem a né? predisposição ali, já tem. Agora, a menor de 1 ano e Olha 4 lá. meses, a gente já gosta de microfone. Já quer cantar. Já quer cantar. E você falou que ela gosta do Thales Roberto, Thales né? Roberto. Coloca as músicas do Thales Roberto lá. Maria Marçal. Olha só que legal. Ela gosta. Fica assim, ó, Vitor. Agora, antes de nós sairmos, eu tava tocando Chile Cavalhais. Aham. Tava ela lá. Ela prestando gostou atenção. daquele hino, ela gostou. Ela prestando atenção no hino. E vocês acham que a Eliette só gosta de música mais antiga? A Eliette gosta de música Eu gosto. nova, hein? Eu lembro outro dia atrás, aí você falou pra mim cantar uma música do Eli Soares, não Eli foi? Soares. Eli Soares, gente, a Eliette é pra frente, cara. Você vai pensando.
Né, Eliette? Tem Tem uns hinos que- da agora que é a lindo música, também. né? Tem uns hinos. Música é música, né? Não entendo, Tem, né? tem uns novos aí que é muito lindo, né? O Zé de Paula, O Paulo não é novo. O Paulo Vitorino Silva, né? Como que é? Paulo Leiva Macalhães. Aqui na igreja aqui, ó, quem conhece sabe, né? Que a Eliette, a gente quando chama ali, já fala que ela ajudou o Paulo Leivas Ela Macalão, compôs junto. compor junto lá. Ô, Eliette, tá de tiração, né, Eliette? Não, mas não é, você acha? Que veio com o Daniel Berg e acho que veio junto. Isso aí é uns maestros da orquestra que pegam os hinos lá e não sabem cantar. É aí verdade. o Eliette sabe. E tem um por aqui, E né? tem um Nos por aqui, bastidores é aqui, isso, né? Tem um cara da que pediu técnica aí, aqui, que pediu. Aí é o Kip aqui. Aí você vai perguntar A Eliette quantos hinos sabe. a gente conhece. Aí ele Eu manda falei, pra meu mim Deus lá do céu. Quantos hinos? Mas é porque, Muita coisa. eu vou falar agora, é porque as pessoas, os jovens, os adolescentes, eles não se interessam pelos hinos da harpa, né? Você tá cantando ali em cima, eu fico olhando assim. Você não vê, é poucos, é um, dois. E aí você ainda tenta trazer eles pra perto ali, né? E É. vamos, gente, o refrão. Mas tem né? alguns, você vê, que nem eu tenho o sobrinho do Douglas, da irmã Maria Fragoso, né? O neto dela, gosta de hino da harpa, né? E tem outros que Fica parece- imitando a bateria, E fica é tocando tudo, né, né? os instrumentos. Mas É isso legal. aí, né? Pô, que Mas bacana. a gente não culpa também só a criança. Também tem muitas igrejas que já não cantam mais os hinos da harpa, né? E tem tanto hino lindo, né? Da harpa, né? Nossa. Não Tem- é autoajuda, né? Sim. É elevação mesmo, adoração. Ajuda do alto, na verdade. Exatamente. Olha aí, hein? Ó. Pega essa frase aí. Hein? Hashtag- Não é autoajuda, hashtag- é ajuda do alto. Inclusive, vocês comentaram alguma coisa aí, gente? Comenta aí alguma coisa aí. Nós não pedimos pra comentar hoje. Hoje não, sabe? hoje o papo aqui foi O embora. papo fluiu E tanto todo- e a gente já passou já mais de uma hora aqui conversando. Jesus tem misericórdia, eu vou dormir. Vocês acreditam? E eu não vou editar nada aqui, hein? Só a conversa foi boa, a gente Hã? tem tudo, não é? É, foi top demais. Foi um prazer ter recebido vocês aqui. E assim, saber da história, né? De como começou. E eu sempre penso assim, nós somos mais contemporâneos de vocês, né? Somos mais novos, mas nós devemos entender que para a gente estar fazendo alguma coisa hoje, alguém veio antes, né? Ah, isso é verdade. E a gente tem que ter esse entendimento, porque tem muita gente que não dá valor por quem já passou, por quem já fez, por quem ainda está fazendo. Tá fazendo. Né? E acha que inventou a roda agora, que ele é o top, né? Mas é muito isso, essa é a visão de liderança, né? O que eu falo, e Eliette sempre teve, Abigail, o Léo, tipo, de não se preocupar em deter o saber. Ser líder, eu acho que é muito isso, né? Você Isso. querer ver o outro, o seu liderado, ser melhor que Ser você. melhor que você. E ser um orgulho pra Nossa, você. E eu acho que a gente nossa, vê isso, né? isso é um- Quando você vê o Felipe, o Douglas, você vê o povo lá, Não, você hoje, vê no O rosto da... Vinícius hoje aí Hoje, também. cara, ele é uma geração mais na Mateuzinho, né? Nossa, eu vejo esses meninos hoje, muitas vezes eu vou Dá comentar uma moral pro alguma Vinícius coisa. agora, hein? Dá uma moral pro Vinícius Não, eu agora. vou comentar algo de música com eles, eu já até... Porque eu sei que eles já sabem a mais do que eu, né? Nós estamos vendo agora no ciclo de oração, eu estou louvando a Deus pelas minhas regentes que estão aí me Olha aí. substituindo, que, meu Deus, eu tiro o chapéu para elas. Entrego para elas agora numa boa, fazem back, músicos, né? Mas você não vai parar agora, não, pelo amor de Deus. Não dá. Pelo amor de Deus. Você fica falando que vai parar aí, eu não gosto dessa história, Eu não vou não. parar. Vai. Então, e assim, é muito interessante a gente ouvir essas histórias. A gente tem que trazer o Léo aqui, né? Pra gente trocar ideia com ele, Exatamente, né? exatamente. Léo, já fica o convite Já aí. fica o convite a aí, gente- maestrão. Pra gente saber também o lado dele, Do da lado história, dele, né? exatamente, né? Ter o Como ponto que ele de se vista, sentiu, né, dele. O que ele Se vê, ele- né, hoje, né? Se ele daqui, ele só deixou aqui vocês, ou se ele fez lá também. É, né? Ai, já Vamos teve ver cara. qual que é a continuidade aí do trabalho, o que ele anda fazendo, o que ele anda aprontando por Não, aí. eu sou feliz de estar junto aqui fazendo, gosto. Não era o meu sonho, um dos meus sonhos, ser regente, né? Nem tampouco maestrina. Minha vontade quando eu era adolescente era cantar, era ser cantora, Uhum. né? Só que cantar sozinha eu sou bem péssima, Não, né? pelo amor de Gosto Deus, ele é mais cantora de oficial da cantar Zenda Harpa. oficial.
Eu gosto Olha, mais de cantar em Eliette. dueto, né? Mas Dueto, essa- quarteto. E eu já ouvi você cantando bastante, né? Com as suas irmãs lá, com seus Isso, né? parentes, né? O pessoal lá. É tudo musical Tudo também, né? A musical, galera lá, né? É, graças a Deus. Eles são tudo envolvido na música, né? Sim, muito bacana. Eu só agora, assim, na família que veio mesmo do lado de pregação foi o Natanael, né? Natanael, né? Mais uma vez, hein, Natanael? Você está sendo incluído no testamento, Nós hein? tem o Diego que ele mexe no som, né? É. Ele tá lá mexendo no som. Aí o Nil, guitarra, que tudo ele com a parte gosta, do né? músico. O Caio, músico, né? Então, E tem os outros netos também, né? Tem a Exatamente. Cássia, né? Aí a Cássia também, a Cássia também tá se destacando bem, né, na música Sim, e legal. como regente, né? Maravilha. Estamos aí. Top. Nossa, foi um prazer ter conversado com vocês, né? Foi bem tranquilo, né? Foi bem sim, sossegado. sossegado. Você tava meio assim, ela não Ó. queria vir, gente. Ela não queria vir. Estavam fugindo da gente, né? Tava fugindo da gente, mas deu tudo certo. Foi uma conversa maravilhosa. Eu tenho certeza que a galera aí aprendeu muito com a nossa conversa hoje, com o que vocês falaram, e descobriram muitas coisas aí que talvez não sabiam do nosso ministério aqui, da nossa igreja aqui, do Jardim Esperança. E foi muito bacana, né, Sá? Foi top. Poder saber. Isso. E aí vai trazendo a história. Eu acho que o coral vai ter mais componentes componentes agora, aí, né? Já é. ficou registrado o Exatamente. convite aí para os próximos ensaios. Eliette vai avaliar aí e vai colocar você no eixo, vai aprender, só precisa ter disposição. Eu acredito que a música também é o intuito aí na orquestra. Será que vai começar a aula de Vinícius, música aí? É, Isso já aí, vamos Vinícius deixar aí, isso aí. já ficou chamado. Você acha que elas vieram para entrevista, Vini, e deixaram passar batido? E que o pai, quando vê o filho pequeno, vê se dá puxa mais pro lado Incentivo, da né? né? Porque fazendo isso, ele amanhã ou depois ele vai ver o fruto que o filho dele vai Sim. dar, né? Da palavra de Deus ali, né? Quando eu criança, eu falei pro meu pai que eu tinha passado de ano, que eu fui estudar na cidade, perto da minha irmã. Meu pai foi me dar uma harpa. Porque naquele tempo uma Bíblia era difícil, né? Sim. Aí ele comprou uma harpa e uma lição da escola dominical e me deu. Que legal, hein? Aí eu falei, meu Deus do céu, pensei que eu ia ganhar outra coisa. Mas isso ele vamos dizer Mas assim, plantou, né? E Plantou, hoje os frutos estão sendo Não, porque naquele colhidos. tempo era difícil, né? Não era igual agora hoje. Porque hoje em dia o filho fala, passei de ano, o pai corre lá, compra Um videogame. outra hora, outro não sei o que lá, porque o filho tá lá jogando, perde o quê? É, verdade. Então os pais também, fica o conselho para os pais também incentivar os seus filhos na música, né? Além da palavra de Deus, que é o principal, né? Na música também, para eles aprenderem algum instrumento, né? Algum instrumento, ou a própria o canto, né? O canto, né? Incentivar os filhos, né? Na música, e eu acho que a gente aprende aqui, e ficou bem claro aí, quem está nos assistindo vai entender, que o negócio é de família. Então, muitas vezes, o exemplo da Abigail passou para os filhos, para os netos, e vai indo de geração a geração, Não, de mas ter é o isso prazer mesmo. de trabalhar na igreja também, né? Sim, De que é importante de não só vir para a igreja e ir embora, né? Que tem um trabalho, um estudo, uma isso é dedicação verdade. de todo mundo para construir. Então, se E hoje nesse- passou desde 84, nós estamos aqui até hoje, é porque teve todo esse trabalho, essa Sim, com dedicação certeza. para a gente conseguir. E somos chegar. muito gratos a vocês, tá certo? Amém. Muito obrigado, viu, Deus gente? abençoe. A gente, Deus abençoe. A gente Demais. gostou muito. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E a gente vai se vendo aí nos domingos. É isso Você não perca. Curte, gente. Curte aí muito aí. Compartilha. Compartilha, Você viu, manda pra hoje- galera. Hoje vai nos grupos do Círculo de Oração, do coral. Círculo de Oração, da coral, orquestra. da orquestra. Então, pessoal, pode compartilhar tudo Das aí. crianças também, manda das crianças. As crianças querem saber, da né, das família. histórias aí. De tudo. Muito legal. E é isso aí, Sá. Terminamos por aqui. Vamos que vamos. Então, qual que é o filho mais legal? Não tem não. Ele quer pegar. Valeu, galera. Obrigado. Viu? Até mais. Deus abençoe. Aí não dá, né? todos. Terminar assim, né, Eliette? Isso aqui é complicado. Quer complicar a vida da Abigail, é?